Eu acho que encontrou sei lá, posso falar, um animal, se não é um animal, coitado do animal, né? Porque isso aí não é um ser humano que fez com ela. O que ele fez com ela, que desfigurou ela daquele jeito. Dá uma raiva falar isso, amigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou contar a trágica morte de Jennifer Soares Gardini, uma jovem de apenas 20 anos que foi encontrada sem vida e também parcialmente carbonizada em Paranaguá, no Paraná. Tudo aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2025. Este é um caso que está envolto em mistério, com perguntas sem respostas e por isso eu quero trazer tudo o que sabemos até o momento sobre este caso para vocês, para a gente de alguma forma tentar reconstruir a história da Jennifer e também os eventos que levaram até o fim da sua vida. Vou falar aqui também sobre os esforços da polícia para desvendar o crime e o impacto que essa tragédia está gerando na sua família e também na cidade. Também não esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar todos aqueles comentários que eu peço para vocês. Eu acho que eu vou até parar de pedir, porque não adianta, tem pessoas que assistem e não curtem o vídeo, sendo que é rapidinho e também apoia muito na divulgação do meu trabalho aqui dentro da plataforma. Este é um dos únicos canais de True Crime que posta vídeo todos os dias para vocês, então se você me der esse apoio, será muito legal. Também me siga na rede social de fotos, lá nós temos um contato mais direto, eu produzo vídeos diretamente para aquela plataforma, então me siga por lá também. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Mas afinal, quem era Jennifer Soares? Bom, a Jennifer era uma jovem cheia de sonhos, residente do bairro Alto Tarumã, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e aos 20 anos de idade ela estava determinada a construir um futuro brilhante. Seu grande objetivo era se tornar investigadora de polícia ou perita, e ela planejava ingressar na faculdade de Direito para seguir com essa carreira. Em algumas matérias fala que a Jennifer tinha 19 anos, outras falam que ela tinha 20, mas ela estava entre essa idade. E a Jennifer tinha interesse em trabalhar na área de investigação, e ela mal poderia imaginar que estaria no foco de um dos casos criminais mais misteriosos dos últimos tempos. Bom, a Jennifer já havia trabalhado como jovem aprendiz em uma empresa e sempre demonstrou muita dedicação naquilo que ela fazia, e segundo seus pais, ela era uma filha muito amorosa que passava a maior parte do tempo com a mãe e não tinha envolvimento com substâncias ilícitas ou bebidas alcoólicas. Ela era aquele tipo de menina que não dava trabalho aos seus pais. Porém, dias antes de tudo acontecer, o seu pai, o Ricardo Isaac Gardini, notou que ela parecia desanimada, mais introspectiva, e possivelmente poderia ser alguma frustração que ela estaria passando ali por alguma questão pessoal da Jennifer. Eles não sabem o que estava acontecendo com ela, mas o fato é que ela estava mais quieta, um pouco desanimada, introspectiva. A Jennifer também era uma menina que treinava Muay Thai e colecionava medalhas nesta modalidade, e ela também ia com frequência à academia e à igreja. Então ela mantinha uma rotina estável e sem qualquer anormalidade, porém algo muito ruim aconteceu com essa menina. Na noite de 25 de fevereiro de 2025, a vida da Jennifer mudou para sempre. Por volta das 6h30 daquele dia, após voltar do mercado com a sua mãe, ela disse que iria até a igreja. Era uma terça-feira comum e nada indicava que a Jennifer tinha outros planos, que ela planejava ir para outro local. Afinal de contas, ir para a igreja era algo que a Jennifer fazia com muita frequência, então não tinha nada de anormal com o fato de ela ir até a igreja. Então não tinha motivos para os pais dela desconfiarem de alguma coisa. Ela então tomou um banho após chegar do mercado, deu um beijo na sua mãe e avisou que iria para a igreja. Mas naquela tarde, em vez de ir para a igreja, ela solicitou um carro de aplicativo e fez uma viagem de cerca de 80 quilômetros, de Pinhais, onde ela morava, até a Praia de Leste, localizada na cidade Pontal do Paraná. Enquanto isso, seus pais acreditavam que logo ela estaria de volta. A sua mãe ficou fazendo o jantar em casa, o seu pai chegou do trabalho, mas quando deu 10h30 da noite e ela não apareceu, o Ricardo ficou bastante preocupado. Ele então começou a mandar mensagens para a filha, falando que estava preocupado, e ele menciona em uma entrevista que ele deu para o Balanço Geral que ela teria feito um Pix tanto para ele quanto para a mãe dela.
E isso teria deixado ambos muito preocupados, porque não tinha motivos para ele estar fazendo aquela transferência bancária. Então parecia algo fora do normal, essa transferência. Eles não entenderam por que ela teria feito esse Pix do nada, então ele perguntou se estava tudo bem, que ele estava preocupado porque ela tinha feito aquela transferência, mas ela não respondeu mais. Ele então pegou a sua moto, foi até a igreja, onde acreditava que sua filha estaria, mas chegando lá, a igreja já havia fechado. Falou: mãe, o papo está vindo mais cedo. Foi tomar o banho e falou assim: eu vou para a igreja, mãe. Daí me deu um beijo no rosto, se despediu e dali a gente não viu mais ela. Não vi mais ela. 10h30 deu diferença que eu vi que ela tava, não veio da igreja. Eu falei, vou atrás. Ela mandou um pix pra gente, pra ela, tanto pra mim, né? Eu fiquei preocupado, o que tá acontecendo aí? Ela não respondia mais. Eu fui lá na igreja, peguei a moto, fui lá na igreja, vi que tava fechado, né? E daí já começou a bater o desespero. Daí começamos a ligar para todo mundo, para os amigos. Ou seja, o culto já havia acabado e todas as pessoas que estavam ali haviam ido embora. E não havia nenhum sinal da Jennifer no local. O pai dela então começou a entrar em contato com os amigos, com os familiares, perguntando se alguém sabia alguma notícia da filha, mas ninguém sabia onde a Jennifer estava. E nessa altura, a família já sabia que tinha algo de errado, porque a Jennifer não era aquele tipo de menina que desaparece sem dar notícias, deixando toda a família preocupada. Então tinha algo completamente fora do normal nesse comportamento dela. O pai dela fala nas entrevistas que ele deu que ultimamente ela estava realmente mais calada, então ela estava tendo um comportamento fora do padrão. Ela também estava mais introspectiva, mas ele achava que era pelo fato de ela não ter conseguido um emprego ou por ter perdido um emprego recentemente. Então, essa era a maior variação de comportamento que a Jennifer teve nos últimos tempos. Mas as pessoas às vezes ficam tristes, ficam desanimadas, ficam mais quietas. Isso é normal, né? Essa variação de humor é normal no nosso cotidiano. Não deveria gerar tanta preocupação. Então eles acharam que era normal, uma fase que logo passaria. Mas quando ela desapareceu, ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento e logo as investigações tiveram início. Em paralelo às investigações, ele começou a vasculhar os pertences da filha dele para verificar se encontrava alguma pista, algum bilhete para alguém, algum contato, enfim, qualquer coisa que desse um norte do que poderia estar acontecendo. E também foi constatado pela família, em paralelo aqui, que ela não havia levado pertences da sua casa. Ela tinha levado apenas sua carteira e uma bolsa que ela costumava sair de casa e o seu celular. Então não tinha qualquer indício de que aquele desaparecimento era por vontade própria, como se ela tivesse decidido fugir de casa, porque se fosse o caso, os seus principais pertences teriam sido levados junto com ela. Ninguém foge sem levar nada, nenhuma muda de roupa. Então logo ficou claro que aquele não era um caso de fuga voluntária. Mas lá em meio aos pertences da Jennifer, o seu pai encontrou um bilhete dizendo o seguinte, abre aspas, amo vocês, desculpa por não ter dado orgulho para vocês, vocês são os paizão que eu não dei valor, fecha aspas. Posteriormente, os pais dela também descobriram que a Jennifer nunca foi em direção à igreja naquela noite. Ela não chegou até a igreja, ela realmente não foi ao culto naquela noite. E sim, ela foi em direção ao litoral do Paraná usando o serviço de Uber. Essa decisão intrigou os pais da Jennifer e também os investigadores. Afinal, por que ela foi para o litoral sem avisar, do nada? O que levou ela a fazer essa viagem sem comunicar ninguém? E principalmente, quem ela teria ido encontrar naquele local? Por que ela foi até lá? Apesar deles terem familiares em Pontal do Paraná, para onde ela foi, ela não entrou em contato com eles naquela noite, o que torna esse caso ainda mais enigmático. Ela foi em direção a uma cidade onde ela tinha familiares e ela não avisou ninguém. E é realmente muito misterioso uma menina ali de 19 ou 20 anos decidir por conta própria, ir para uma praia sozinha, depois das 6 horas da tarde, ou seja, já anoitecendo e sem avisar ninguém. Em casos assim, a primeira hipótese é que ela teria ido encontrar alguém que ela pudesse ter algum interesse romântico. Mas até isso é um mistério neste caso, porque aparentemente a Jennifer não tinha qualquer envolvimento romântico com ninguém. Bom, seguindo aqui a linha do tempo dos fatos, a investigação foi conduzida pela Polícia Civil de Paranaguá e revelou que a Jennifer chegou a Pontal do Paraná e se dirigiu até a Praia de Leste às 8h04 da noite. Então ela chegou até a praia às 8h04 da noite. O Uber então a deixou em uma rua que dava para a praia e ali ela desembarcou.
Mas antes ela fez o pagamento pela viagem, que foi no valor de R$ 146. Enquanto ela ainda estava no meio da viagem, por volta das 7 horas da noite, ela teria mandado uma mensagem para sua mãe falando o seguinte: mãe, cheguei, beijos, te amo. Mas aquilo era mentira, afinal de contas ela não havia chegado ao seu destino final, então parece que ela queria fazer parecer que ela havia chegado até a igreja e estava tudo bem. Foi descoberto ainda pelas investigações que ela teria ido até próximo da praia, então ela desembarcou do Uber e foi andando até a praia e teria ficado por cerca de 10 minutos ali na areia. Depois ela abriu mais uma vez o aplicativo do Uber, mas ela não chegou a solicitar nenhuma corrida, mas isso ficou constatado ali no aplicativo do Uber, que acionou o GPS dela. Bom, o que aconteceu depois permanece envolto em uma zona negra, segundo as palavras do delegado Nilson Diniz, que é o responsável por este caso. Não se sabe como ou por que a Jennifer foi de Pinhais até Pontal do Paraná, e nem se ela havia combinado de se encontrar com alguém durante aquela viagem. E tem mais um elemento misterioso aqui neste caso. Acontece que o corpo da Jennifer, infelizmente sem vida, foi encontrado no dia seguinte, na tarde do dia 26 de fevereiro. Ela foi encontrada em outra cidade, por funcionários da prefeitura que estavam ali se preparando para iniciar um serviço de pavimentação da estrada. Eles estavam ali começando os trabalhos deles e aí começaram a sentir um cheiro forte de decomposição. Inicialmente eles acreditavam que poderia se tratar de algum bicho morto que poderia estar ali próximo, porque ali tem alguns terrenos baldios e também alguma zona pequena de mata. Então eles foram até o terreno baldio que tinha do outro lado da estrada e eles perceberam que tinha um cachorro indo e voltando até algo que estava ali no chão do terreno baldio. Eles então se aproximaram e verificaram que era um corpo humano. Ela estava em um terreno baldio às margens da rodovia PR 407 no bairro Jardim Paraná, na cidade de Paranaguá, que fica a 19 quilômetros da praia onde ela foi deixada pelo Uber. Ou seja, após chegar até Pontal do Paraná, ela de alguma forma foi levada até Paranaguá, com ou sem vida. Isso ainda não sabemos. E a forma que o corpo dela foi encontrado também é bastante chocante. O corpo da Jennifer estava parcialmente carbonizado. Ela foi encontrada de bruços, vestindo calça preta, top azul e camisa verde. O braço direito dela estava dilacerado e possivelmente foi dilacerado por mordidas de um animal. Ali perto do corpo também foi encontrado um galão com um líquido inflamável. Então a possibilidade é que o fogo foi usado para tentar ocultar o crime de alguma forma. Agora, diante disso, um caso que era de desaparecimento se tornou em um caso de homicídio. E o primeiro passo da polícia foi tentar refazer exatamente os últimos passos da Jennifer na noite em que ela saiu de casa. E a última pessoa que a viu com vida foi o motorista do Uber. Ele então foi identificado e chamado para prestar esclarecimentos e, segundo o delegado, ele nunca foi considerado um suspeito. Desde o início, ele foi tratado como uma testemunha. As suas declarações também foram confirmadas por imagens de câmeras de segurança e também outros elementos da investigação que comprovou que o Uber estaria falando a verdade. Bom, o que ele informou à polícia é que ele realmente fez aquela viagem e que foi uma viagem completamente comum e que não teve nada de estranho durante o trajeto, nada que ele pudesse desconfiar que tinha algo de errado acontecendo com aquela passageira. Mas foi questionado ao motorista do porquê ele ter aceitado aquela corrida, já que esse é um trajeto que não daria nenhum lucro para o motorista, porque tem o custo da gasolina e o custo de 2 pedágios para chegar até aquela cidade. E o trajeto fica sempre no valor de ou 140 ou 150 reais. Então ficaria nessa média de 150 reais. E ele não ganharia nada com essa corrida, ele não teria lucro. Aquele valor seria apenas para pagar pedágio e gasolina. Mas o delegado confirmou que o motorista, na verdade, já estava na cidade de Pinhais e precisaria descer até a cidade de Paranaguá, onde ele mora. E a cidade de Paranaguá foi onde ela foi encontrada e que fica próximo de onde ela foi deixada, ali na praia. Então o valor que ele ganhou acabou cobrindo os custos que ele teria de qualquer forma para voltar para sua casa. A área onde a Jennifer foi encontrada é uma área de rodovia e que não tem câmeras de segurança, então nada foi registrado e também não tem nenhuma testemunha que teria visto a Jennifer chegando até o local. Na verdade, não tem nenhuma testemunha que teria visto a Jennifer ser deixada naquela praia. A partir do momento que ela foi deixada ali pelo Uber, ninguém mais viu a Jennifer.
Então aqui existe um lapso de tempo para a investigação esclarecer o que houve, que seria o momento em que ela foi deixada na praia até o momento que ela foi deixada naquele terreno baldio na cidade vizinha. A polícia conseguiu acessar as redes sociais da Jennifer para verificar com quem ela poderia estar se comunicando, com quem ela poderia estar combinando de se encontrar, mas nada foi encontrado nas suas redes sociais. Seu celular e seus documentos também desapareceu e a polícia agora pediu a quebra do sigilo bancário da Jennifer para entender como ela tinha recebido os valores que ela transferiu para os seus pais no dia do seu desaparecimento, porque segundo a família, ela não teria acesso à quantia que foi transferida e também nem ao valor que ela pagou pela corrida até a praia. Então a Jennifer aparentemente não tinha dinheiro, ela não tinha, parece, uma fonte de renda. E a questão é como esse dinheiro chegou até a sua conta, mas não é revelada a quantia que ela fez esse Pix. Bom, outro ponto é que ela fez esse Pix por volta das 10h18 da noite. Nessa altura ela já havia chegado até Pontal do Paraná e nós não sabemos onde ela estava e com quem ela estava nesse horário. Esse mistério continua e a Polícia Civil está trabalhando para esclarecer os fatos e o delegado Nilson Diniz destacou a complexidade deste caso, especialmente porque o estilo de vida da Jennifer não condiz com as circunstâncias brutais em que ela foi encontrada. A investigação já confirmou que o motorista de aplicativo que levou a Jennifer até Pontal do Paraná não é um suspeito e a polícia agora busca testemunhas e também imagens que possam esclarecer o que de fato aconteceu com a Jennifer após a chegada no litoral do Paraná. Os laudos periciais são peças-chave para a investigação e o laudo criminalístico sobre o local do crime já foi entregue à Polícia Civil, mas o resultado da necropsia, que pode indicar a causa exata da morte da Jennifer, ainda é aguardado. A análise do galão do líquido inflamável também está em andamento para determinar se ele de fato foi usado no crime e se tem algum elemento ali que possa esclarecer quem comprou esse líquido, como que ele foi usado ali no crime. E apesar dos avanços, a polícia ainda não identificou nenhum suspeito do crime. E nem os familiares da Jennifer sabem apontar alguém como suspeito. A dor da família da Jennifer é imensurável. No dia 3 de março, amigos e familiares realizaram uma manifestação em Pinhais exigindo justiça, um esclarecimento dos fatos, e o Ricardo, pai da Jennifer, expressou toda a sua angústia ao acordar todos os dias e ver a cama da filha dele completamente vazia e também agora sem respostas quanto a quem fez isso com ela. A Polícia Civil pede que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato com a Delegacia de Paranaguá, que é a delegacia que está investigando esse caso, e cada detalhe, por menor que seja, pode ser crucial para trazer respostas quanto ao que aconteceu com a Jennifer. Agora eu queria levantar aqui com vocês algumas possibilidades do que pode ter acontecido com ela, com base nas informações que nós temos disponíveis até o momento. E antes de eu continuar aqui nas possibilidades, eu queria falar que esse caso ele está sendo muito comparado com o caso da Vitória, porque também foi a menina que, enquanto estava fora de casa, teve a vida tirada de alguma forma e foi encontrada misteriosamente em um local vazio, em uma zona vazia, e como foi no caso da Vitória e também no caso da Jennifer. Claro que as circunstâncias são um pouco diferentes, mas me lembra um pouco até pela idade delas ser próximas e também com todo o mistério em volta desse caso. Bom, agora vamos às hipóteses. Bom, a primeira hipótese é que ela poderia ter se encontrado com alguém conhecido naquele local, poderia ter marcado um encontro ali. Então a Jennifer pode ter ido até Pontal do Paraná para encontrar alguém que ela conhecesse, seja um amigo, um colega ou um conhecido recente. Esse encontro pode ter evoluído para uma situação de violência, seja por um desentendimento ou por alguma intenção premeditada da outra parte que a atraiu até lá já com essa intenção. E como foi encontrado um líquido inflamável perto dela, eu acredito que talvez essa pessoa já tivesse a intenção de tirar a vida dela, porque isso não é algo que a pessoa carrega consigo no dia a dia, um líquido inflamável. Então ela pode ter sido levada do Pontal do Paraná até Paranaguá, onde ela foi encontrada voluntariamente ou sob coerção, nós não sabemos, e teve a vida tirada em algum momento durante esse trajeto. Mas até agora não há evidências de um relacionamento que explique o motivo dessa viagem e os pais alegaram que a Jennifer não tinha envolvimento amoroso com ninguém. Ela também não era uma menina envolvida com práticas ilícitas, o que reduz a probabilidade de um encontro arriscado e secreto que ela poderia estar tendo ali.
Outra possibilidade é que ela tenha sido abordada por desconhecidos em Pontal do Paraná. Então, após chegar até o balneário Praia de Leste, a Jennifer pode ter sido abordada por pessoas desconhecidas que viu uma menina jovem, bonita e sozinha naquela situação, o que levaria a ser um crime de oportunidade. Mas essa hipótese não explica o porquê de ela ter ido sozinha até o litoral naquela noite. Ela também pode ter sido atraída até Pontal do Paraná, sob um falso pretexto, enfim, sob alguma promessa, e chegando lá, ela se viu em uma emboscada. Mas claro que aqui eu estou apenas levantando algumas possibilidades do que aconteceu com a Jennifer, com base no que temos de informação até o momento, mas obviamente tudo será confirmado pelas investigações que ainda estão em andamento. O fato é que o mistério permanece, ninguém sabe o que de fato aconteceu com essa moça. E a Jennifer, ela foi muito mais do que uma vítima. Ela era uma filha, uma sonhadora, uma jovem com planos de transformar a sua vida, e sua morte deixou um vazio para os seus familiares, para os seus amigos, e tudo aconteceu de forma tão repentina. E ela também deixou aqui o compromisso de que os fatos sejam esclarecidos. Afinal de contas, o que de fato aconteceu com a Jennifer. Bom, vamos aguardar para novas informações da investigação. Quando tiver atualizações eu trago aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário falando o que você acha que aconteceu e até o próximo caso.